mas nós queremos profetizar que Deus tem um descanso, Deus tem uma postura de descanso para nós, mas tem três elementos para que esse descanso aconteça na nossa vida. Eu vou falar aqui, então, o texto que nós vamos ler hoje, se você puder abrir sua Bíblia, está em Mateus 11, 28 a 30. Comecei falando, mas não falei o texto, né? Mateus 11, 28 a 30. Eu vou guardar um pouquinho os irmãos poderem abrir, mas já vou lendo aqui. Um texto bem conhecido, diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, essa palavra, ela veio ao meu coração em momentos em que a gente. Eu sou engenheiro, na verdade, eu trabalho com engenharia, com consultoria, sou pastor de forma voluntária. Hoje nós lideramos uma comunidade, eu e minha esposa, de quase 400 brasileiros dentro de uma comunidade canadense. Então, a imigração, ela torna tudo mais pesado, não tem família perto. A igreja que você estava habituado no Brasil, vivemos 22 anos na mesma igreja, seus amigos, tudo tem que formar tudo de novo. Mas uma verdade, ela é única para o imigrante e para o não imigrante. Jesus está à nossa espera. Então, a primeira coisa que ele nos fala é: venham a mim. A gente muitas vezes ora e espera sentado, enquanto a nossa fé tem que ser ativa, a nossa busca tem que ser para o Senhor. Quantas vezes no nosso redor, no meio cristão, fora do meio cristão, quando a luta vem, a gente se recolhe. Quando a luta vem, a gente se. Desculpa, Mateus 11, 28 a 30, os versículos. Então, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. A irmã estava perguntando. Amém. Meu Então, pastor, peço desculpa, estamos a receber a imagem muito fosca. Será que, ao fundo. Ah, desculpa, deixa eu tentar de novo aqui. por favor, O meu pastor, por favor. computador, ele deu um probleminha hoje, Está voltou, né? perfeito agora. Agora já conseguimos ver o pastor. Eu tive que fazer uma gambiarra aqui para poder ligar, porque o meu monitor parou de funcionar, minha câmera parou de funcionar, e estava entrando a hora do culto. Falei, Jesus, me ajuda. E eu, mais ou menos, eu fiz a gambiarra Amém. dela ali Agora para está. aparecer minha Agora sala atrás. está perfeita a Amém? imagem. Muito obrigada, pastor. Amém. Amém. Então, Jesus espera de nós uma postura ativa. Quando vier a depressão, quando vier a tristeza, a pessoa diz: Ah, eu não vou ao culto, estou muito triste. Esse é o pior erro do cristão. Quando eu estou triste, eu vou ao culto. Quando eu estou feliz, eu vou ao culto. A constância na vida do cristão, ir a Jesus, independente de qualquer situação, é o primeiro passo de alcançarmos descanso nele. Quantas vezes a pessoa se ausenta ao culto e quem te escuta é o seguinte: não mudou nada. Triste eu estava, triste fiquei. Fui assistir televisão, fui ler um livro, mas eu não aproveitei a oportunidade de lançar aos pés do Senhor. Não somente de ir ao culto, participar de um culto cristão, mas a ideia de que, estou triste demais para orar, estou triste demais para louvar. Não existe tempo bom para louvar, não existe tempo bom para orar. Nós devemos orar em todo o tempo. E quando eu vou a Jesus, ele fala que ele me dá descanso. A gente não descansa porque acabou a obra, a gente não descansa porque ficou mais fácil, a gente não descansa porque alguém lhe deu dinheiro, não descansa porque foi curado, a gente descansa porque foi até Jesus. Jesus, ele liga o descanso a ir até ele. Então, a atitude de ir até Jesus é que eu posso descansar mesmo estando atarefado. Eu posso descansar cheio de problema. Eu posso descansar doente. Eu posso descansar tendo dívida, porque esse descanso vai ser: eu vou superar o desespero, eu vou superar o medo, porque eu creio e sirvo a um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo as riquezas que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo esse descanso pode acontecer. Então, eu reconheço, eu não vou ficar parado, mas eu vou me abrir para uma postura de levar a Jesus minhas dificuldades e não vou afastar de Jesus quando as coisas ficarem difíceis. O segundo passo que fala aqui: tomem sobre vocês. Esse tomem sobre vocês o jugo e o fardo de Jesus, quer dizer, uma postura de chegar e aliviar a sobrecarga tem que ser compensada sobre tomar sobre Deus, só tomar sobre mim. O quê? O jugo, o controle.
Muitas vezes pessoas vêm a mim buscando conselho e elas saem tristes. Às vezes a gente está aí com sobrepeso, vai a um médico e sai triste. A gente queria um remédio que emagrecesse, um remédio que curasse, né? Superasse tudo. Não, aí você, olha, faz dieta, faz exercício, vai malhar, vai fazer. Ah, mas eu queria uma coisa mais fácil, mais rápida. Então, às vezes, nós não entendemos os processos de Deus. Tomar sobre você o jugo significa que você vai aprender a depender não somente do recurso de Deus, mas da orientação de Deus. E muitos se frustram, porque na imediatismo de querer resolver os seus problemas, elas querem só a mão de Deus. Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor me salvar, se o Senhor me quitar essa dívida, se o Senhor me ajudar, tá tudo bem. Não. Você precisa de mais do que só uma ajuda. Você precisa de disciplina. Você precisa de orientação. E não há outro lugar para orientação, senão a palavra de Deus, mas não somente a palavra de Deus em que caiu minha cola, caiu meu marca-texto. Não é somente a palavra de Deus que eu vou ler e me emocionar em ler. É a palavra de Deus que eu vou pegar e vou cumprir em minha vida. É aquela pouca palavra. Às vezes eu li um texto só e decidi cumprir aquela palavra na forma que eu trato o meu cônjuge, na forma que eu lido com honestidade com o meu trabalho, na forma que eu trato a minha vida. Porque se eu busco a Deus somente no momento da necessidade, eu não vou ter sustentação para levar uma vida plena diante do Senhor. E é através disso que nós às vezes perdemos, queremos recurso, mas nós não buscamos a habilidade em Deus para administrar o recurso. A gente às vezes fala que quando a bênção não chega, Deus está caprichando. Deus não está caprichando na bênção. Isaías diz no texto que fala assim: quando for a hora certa, eu, Senhor, farei apressadamente. Então, Deus não precisa de tempo para trabalhar a nossa bênção. Ele precisa de bênção para trabalhar o meu e o seu caráter, para que nós possamos ser abençoados e fazer daquela bênção algo sustentável na nossa vida. Então, eu busco o controle de Deus, que é o quê? A palavra de Deus aplicada na minha vida, e eu entro na terceira verdade desse texto. E aprendam de mim. Jesus, ele quer então fazer o quê? Ele quer me ensinar. Se você perceber a vida de Jesus, ele viveu 30 anos se preparando para o ministério de 3 anos. Ele viveu uma vida que ele soube ser filho, ele soube ser criança, soube ser adolescente. Nos 3 anos de trabalho, ele viveu total dependência do pai. Ele viveu total dependência das ações que o pai determinava para ele. E essa vida que ele viveu, a Bíblia diz em Hebreus 4, que assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas dificuldades, mas antes, em tudo foi tentado, porém sem pecar. Então, Jesus ele foi tentado em tudo e não pecou. Para quê? Para que eu possa aprender com a vida dele. Eu hoje, como um pastor, a gente faz seminário, a gente lê livros, a gente lê muita coisa, mas o que eu mais revisito o tempo todo da minha vida, eu volto nos evangelhos. Eu volto como que Jesus liderou, como que Jesus lidou com oposição, como Jesus lidou com traição, como Jesus lidou com isso, como Jesus falou com aquilo. Então eu pego tudo que Jesus fez e falou e eu falo, isso é para mim. Este é meu modelo. Esse é meu referencial de comportamento que Deus espera de mim. Então, Jesus ele não veio somente para trazer salvação para o mundo, de forma que só ele pode trazer. Ele veio para trazer exemplo, para que eu possa o quê? Sustentar esse estado de paz. Porque imagina, você leva suas demandas para Deus, você leva sua carga para Deus, Deus te alivia, sobra tempo, sobra emoções, sobra espaço, e esse espaço vai ser governado por aquele que você adora. Esse espaço vai ser governado por aquilo que você adora. Se você adora dinheiro, se você adora fama, se você adora status, se você adora... Não importa o que você adora, a sua vida vai ser governada por aquilo. Então, o espaço que sobra na minha vida, quando Deus me toca, quando Deus me liberta, ele tem que ser preenchido com a palavra de Deus. Ele nos chama para gastar tempo, priorizar. Se você visitar o texto em Mateus 6,33, que a gente conhece, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas que serão acrescentadas. Os 2 versículos anteriores e o versículo posterior falam sobre uma palavra só, que é ansiedade. A ansiedade, ela é inimiga da priorização do reino de Deus na nossa vida. Então, o que podemos aprender com esse texto de Mateus 6, em que, quando eu priorizo o reino de Deus, quando eu priorizo a vontade de Deus, ele me ajuda a vencer a ansiedade. E se eu não priorizo a vontade de Deus, eu vivo ansioso, porque eu vivo sem a ajuda de Deus
para vencer as minhas lutas. E essa prioridade é uma vida ordenada ao longo prazo. É uma vida diária com Deus. E aqui fala aqui, linda essa passagem, fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, eu não vou aprender com Jesus simplesmente os métodos. Eu não vou aprender com Jesus simplesmente aquilo que eu possa copiar em ação. Senão eu faria os milagres de Jesus, eu focaria no ministério de Jesus, no ensino de Jesus. E aqui que ele manda aprender, que sou manso e humilde de coração. Ele fala assim: aprenda acima de tudo a imitar o meu caráter, a forma que eu reajo. Quantas oportunidades eu tenho tido nas últimas semanas de, às vezes, ter uma resposta dura, uma resposta ríspida das pessoas, tratar conforme a minha própria justiça. Mas o Senhor Jesus me ajuda a calar, me ajuda a esperar. E então tenho condição de tratar com amor aquela situação. E que desfecho diferente. Quando eu faço a minha justiça, ela é rápida. Quando eu faço a minha justiça, ela me beneficia do jeito que eu quero. Mas quando eu faço a minha justiça, eu privo a oportunidade de ser feita a justiça de Deus. Então, ser manso e humilde de coração é aprender a acumular em mim não somente as habilidades de Jesus, mas o caráter de Jesus. Muitas vezes, queridos, essa palavra, Deus me falou muito especificamente essa palavra. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, que foi para esse dia, para essa hora e para esse público. Fala assim: há momentos que a perturbação, a tribulação não é externa, mas é interna. A minha expectativa sobre coisas e pessoas, a minha pressa, o meu perfeccionismo me fazem ficar irritado quando, na verdade, não é a coisa que está ruim, é a minha forma de ver que está ruim. Então, eu queria que você percebesse que muitas das coisas que nos deixam insatisfeitos não são as coisas em si, mas a expectativa que colocamos sobre elas. O meio cristão, fala isso como cristão para você. Ah, é difícil achar amizade na igreja, é difícil achar gente verdadeira na igreja, igreja é isso, igreja é aquilo. Gente, igreja é bênção. Igreja é a instituição que o Senhor Jesus deixou na terra para levar o evangelho, para levar a salvação. E vamos ter problemas, que nós somos todos humanos falhos, mas às vezes a expectativa que colocamos sobre as pessoas e sobre coisas, e até sobre Deus. Eu queria que fosse mais rápido, eu queria que fosse mais isso, eu queria que fosse aquilo, eu queria que fosse outra cidade, eu queria... A gente quer tanta coisa que no final a gente não pergunta o que Deus quer. E ser manso e humilde de coração é parar para ouvir e se submeter à vontade de Deus. Muito do nosso cansaço pela expectativa errada sobre coisas que Deus não nos colocou para fazer. Mas quando aprendemos a deixar na mão de Deus pessoas, deixar na mão de Deus situações, deixar na mão de Deus as nossas causas, ele vem e nos traz uma nova postura. E o quarto ponto, e último, meus queridos, eu não gostaria de fazer uma pregação longa aqui, eu quero gastar um pouco de tempo nesse quarto ponto aqui, que eu falei, os 3 primeiros pontos. Venham a mim, é a minha atitude para Jesus. Tomem sobre vocês a atitude de Jesus sobre mim. E aprendam de mim, é Jesus entrando dentro de mim, forjando seu caráter. Mas tem um quarto ponto, que as pessoas às vezes pensam: ah, mas isso é coisa para pastor, isso é coisa para missionário, para missionária. Não. Todos podemos experimentar essa realidade. Porque ele começa falando que venha a mim todos. Todos podemos experimentar essa nova natureza em nós. E quando eu falo nova natureza, muitos crentes confundem com aquela pessoa que nunca viu uma Bíblia. Nós devemos diariamente carregar nossa cruz e seguir Jesus. Diariamente desafiar nossa natureza e seguir Jesus. Então, todos temos essa oportunidade. Porque o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve, para que possa ser acessível àquele que está em dor, acessível àquele que está em dificuldade e acessível àquele que está forte na fé e quer continuar crescendo. Não fomos chamados a viver uma vida sem responsabilidade. Temos que aprender a trocar nosso fardo com Jesus. Ele fala: venha a mim todos sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele fala: tome sobre você o meu jugo. Tome sobre você o meu fardo. Ou seja, ele não quer uma vida de gente indisciplinada. Ele quer te tirar aquilo que te sobrecarrega, mas quer que você tome responsabilidade. Nós temos que ser como filhos responsáveis, que compreendem a graça de Deus, que compreendem a unção de Deus sobre nós e compreendem o nosso chamado de, através de um lugar de paz e descanso, levar esse descanso para aquelas pessoas que nos cercam. Temos que trocar esse fardo,
trocar a ansiedade improdutiva que eu falei lá de Mateus 6 por uma responsabilidade produtiva. Meus queridos, eu estou aqui hoje por um puro senso de responsabilidade. Eu estou num dia atarefado de trabalho. Eu falei, eu tenho uma responsabilidade que Deus designou no calendário dele, que o Alan Cajueiro ele estaria neste dia, nesse horário, falando com esse povo. Eu poderia dar 1000 desculpas, mas eu falei, não, eu vou honrar o compromisso com o Senhor Jesus. E essa é a atitude que o Senhor espera de nós. Essa é a atitude que o Senhor espera de cada um de nós. Eu tenho a oportunidade de não abençoar. Toca o telefone. Tocou meu telefone sábado, uma pessoa de outra cidade, longe de mim, com um problema. Eu poderia falar, meu querido ou minha querida, olha, eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho como que fazer por você. Mas eu respondi, primeira coisa que eu quero fazer por você, eu quero orar por você. Segunda coisa que eu vou fazer por você, vou buscar estratégia, vou buscar contato, vou te ajudar. De alguma forma, podemos ajudar uma família longe da minha cidade, que a gente não se negou, porque a gente está num lugar de descanso e que vocês, cada um de vocês, eu queria profetizar sobre vocês, um senso de que você seja a última porta que as pessoas vão bater. Deus está enviando pessoas para vocês que precisam ouvir a palavra do Senhor através de você. Não somente do pastor, da missionária, mas de cada um de vocês, cada um de vocês. E quando você chegar, seja a última porta que as pessoas vão bater. Eu falo isso debaixo do temor grande de Deus, sentindo a presença do Espírito Santo me movendo a falar com você. Vocês têm valor. Se vocês entrarem nessa postura de descanso, vai vir uma bronca gigante. Você fala, Senhor Jesus, eu não tenho força para ajudar essa pessoa. Vamos orar juntos aqui e vamos buscar uma solução. Porque eu queria falar um pouco sobre essa responsabilidade, lendo aqui Hebreus 4, versículos 9 e 11, que fala assim, assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, eles descansam em Jesus, eles descansam em Deus. Ele nos leva a refletir que nós prestaremos contas das nossas ações e atitudes perante Ele. Mas Ele não fala isso de uma forma de julgar. Ele nos dá uma instrução. Ele fala assim, esforcemos para entrar no descanso dele. Esforçar para entrar no descanso é muito esquisito, né? Eu vou ralar muito, ralar, existe essa palavra em português aí de Angola, hein? No Brasil a gente fala ralar de trabalhar muito. Eu vou trabalhar muito e vou conseguir, porque eu vou reconhecer que não é na minha força. Mas reconhecer que se você não mudar posturas, Deus não pode fazer nada por você. O único esforço que podemos fazer em Deus está aqui em Hebreus 11, 6. Deus me trouxe essa palavra que agora não estava no meu script, mas eu vou ler para você. Hebreus 11, 6 fala assim, pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa os que o buscam. Ele não recompensa o mais capaz, ele não recompensa o mais inteligente, ele não recompensa quem tem um estudo bíblico, ele não recompensa quem fala bonito, ele recompensa que os busca. Deus está em busca de pessoas que o busquem. E ao buscá-lo, nós transformamos nossa realidade para transformar nossa realidade ao nosso redor. Então, entrar no descanso de Deus, me esforçar para entrar no descanso de Deus, é entrar debaixo da obediência de Deus. E quando eu me sujeito à mão de Deus, Ele me levanta. Quando eu me sujeito à mão de Deus, Ele me exalta. Quando eu me sujeito à mão de Deus, Ele me usa onde eu estou para transformar realidades. Queridos, a nossa igreja tem crescido de brasileiros, não simplesmente de brasileiros que chamam cristãos evangélicos com muito tempo de Bíblia. São pessoas que chegam, que a dificuldade da imigração, a dor da imigração, leva ela, empurra ela para Jesus. E nós estamos cuidando de pessoas de forma tão linda. Batizamos pessoas já, estamos evangelizando pessoas, levando a palavra do Senhor. Aí a gente tem uma vida difícil, de muito trabalho, mas a gente para um pouquinho para cuidar das pessoas. O reino de Deus se estabelece e nós estamos esvaziando o inferno. Nós estamos esvaziando
o inferno. Estamos esvaziando os bares, estamos esvaziando os consultórios psiquiátricos através da palavra do Senhor. Meus queridos, mais uma coisa só para fechar aqui, para que nós possamos compreender a sua atitude de descanso em Deus, ela vai transformar a sua casa. Talvez você seja a única cristã na sua casa, o único cristão na sua casa, mas a presença de Jesus em você, em uma postura de descanso, vai levar uma paz sobrenatural para a casa que você vive. Homens, temos aqui poucos homens, mas teremos mais em nome de Jesus. Homens, uma palavra para você específica. E as esposas, leva para o marido o recado. 90% dos lares em que o homem tem iniciativa de buscar a Deus, eles se firmam em Jesus, a esposa e os filhos. 90% dos lares em que o homem se dispõe a servir a Deus, em primeiro lugar, esses lares aderem mais. Não é que a mulher não tem força, mas que o homem Deus colocou como cabeça e ele leva, ele arrasta. Mas quão poucos homens puxam isso nos lares? Quão poucos homens puxam isso em suas casas? Não falo para recriminar nós homens, mas para encorajar suas esposas. Esposa, seja a presença de Jesus na sua casa, para que quando você tocar o coração do seu marido para buscar mais a Deus, vocês juntos vão levar seus filhos, vão levar os seus parentes, vão levar pessoas a conhecer a palavra de Cristo. Mulheres, uma palavra para você. Sua atitude vai transformar a sua casa. Ao receber o descanso de Deus no seu interior, ele vai te encher de palavras de sabedoria, de palavras de compreensão, de palavras temperadas com sal, como diz a palavra de Deus. E esse descanso de Deus vai assim, meu Deus, mas a minha esposa, ou a minha mãe, ou a minha irmã, ela agia com tanta dureza, tanta rispidez. Ela está diferente. E nós queremos que escutemos mais e mais isso. Fulano está diferente. Fulana está diferente. Essa diferença em nós vai ser a beleza do Evangelho nos nossos corações. E eu gostaria de orar, finalizando essa palavra. Senhor Deus, eu me coloco, ó Pai, diante do Senhor, agradecendo, ó Pai, pela oportunidade de compartilhar o Teu Evangelho. Eu me coloco diante do Senhor, ó Pai, colocando cada vida, cada família que está aqui representada, ó Pai. Cada pessoa que está aqui sedenta pela palavra do Senhor. Já está tão tarde lá onde eles estão, mas estão perseverantes, firmes, ó Pai, ouvindo a palavra do Senhor, crendo que na palavra do Senhor encontramos respostas para todas as nossas necessidades. Eu profetizo desde já, Senhor, atravessando continentes, uma bênção especial de descanso, de paz do Senhor, ó Pai, de sede em buscar o Senhor, para que vidas sejam transformadas, libertas, curadas, ó Pai. Toca em cada lar, ó Pai. Toca em cada casamento, cada relacionamento de pais e filhos, ó Pai. Toca agora nessa hora, ó Pai. Traz descanso, ó Pai, onde há tanta confusão, tanta discussão, tanta gritaria, Senhor. Que a paz do Senhor repouse, ó Pai, e que o descanso do Senhor seja permanente na vida de cada um e de cada família. Declaramos crendo em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Mas nós queremos profetizar que Deus tem um descanso, Deus tem uma postura de descanso para nós, mas tem 3 elementos para que esse descanso aconteça na nossa vida. Eu vou falar aqui, então, o texto que nós vamos ler hoje, se você puder abrir sua Bíblia, está em Mateus 11, 28 a 30. Comecei falando, mas não falei o texto, né? Mateus 11, 28 a 30. Eu vou guardar um pouquinho os irmãos poderem abrir, mas já vou lendo aqui. Um texto bem conhecido, diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então essa palavra, ela veio ao meu coração em momentos em que eu sou engenheiro, na verdade, eu trabalho com engenharia, com consultoria, sou pastor de forma voluntária. Hoje nós lideramos uma comunidade, eu e minha esposa, de quase 400 brasileiros dentro de uma comunidade canadense. Então a imigração, ela torna tudo mais pesado, não tem família perto. A igreja que você estava habituado no Brasil, vivemos 22 anos na mesma igreja, seus amigos, tudo tem que formar tudo de novo. Mas uma verdade, ela é única para o imigrante e para o não imigrante. Jesus está à nossa espera. Então, a primeira coisa que ele nos fala é: venham a mim. A gente muitas vezes ora e espera sentado, enquanto a nossa fé tem que ser ativa.
A nossa busca tem que ser para o Senhor. Quantas vezes no nosso redor, no meio cristão, fora do meio cristão, quando a luta vem, a gente se recolhe. Quando a luta vem, a gente se... Desculpa, Mateus 11, 28 a 30, os versículos. Então, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. A irmã estava perguntando. Amém. Meu Então, pastor, peço desculpa, estamos a receber a imagem muito fosca. Será que, ao fundo... Ah, desculpa, deixa eu tentar de novo aqui. por favor, O meu pastor, por favor. computador, ele deu um probleminha hoje, Oh, está voltou, né? perfeito agora. Agora já conseguimos ver o pastor. Eu tive que fazer uma gambiarra aqui para poder ligar, porque o meu monitor parou de funcionar, minha câmera parou de funcionar, e estava entrando a hora do culto. Falei, Jesus, me ajuda. E eu, mais ou menos, eu fiz a gambiarra Amém. dela para Agora está. aparecer minha Agora sala atrás. está perfeita a Amém? imagem. Muito obrigada, pastor. Amém. Amém. Então, Jesus espera de nós uma postura ativa. Quando vier a depressão, quando vier a tristeza, a pessoa diz, ah, eu não vou ao culto, estou muito triste. Esse é o pior erro do cristão. Quando eu estou triste, eu vou ao culto. Quando eu estou feliz, eu vou ao culto. A constância na vida do cristão, ir a Jesus, independente de qualquer situação, é o primeiro passo de alcançarmos descanso nele. Quantas vezes a pessoa se ausenta ao culto e quem te escuta é o seguinte, não mudou nada. Triste eu estava, triste fiquei. Fui assistir televisão, fui ler um livro, mas eu não aproveitei a oportunidade de lançar aos pés do Senhor. Não somente de ir ao culto, participar de um culto cristão, mas a ideia de que, estou triste demais para orar, estou triste demais para louvar. Não existe tempo bom para louvar, não existe tempo bom para orar. Nós devemos orar em todo o tempo. E quando eu vou a Jesus, ele fala que ele me dá descanso. A gente não descansa porque acabou a obra, a gente não descansa porque ficou mais fácil, a gente não descansa porque alguém lhe deu dinheiro, não descansa porque foi curado, a gente descansa porque foi até Jesus. Jesus, ele liga o descanso a ir até ele. Então, a atitude de ir até Jesus é que eu posso descansar mesmo estando atarefado. Eu posso descansar cheio de problema. Eu posso descansar doente. Eu posso descansar tendo dívida, porque esse descanso vai ser, eu vou superar o desespero, eu vou superar o medo, porque eu creio e sirvo a um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo as riquezas que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo esse descanso pode acontecer. Então, eu reconheço, eu não vou ficar parado, mas eu vou me abrir para uma postura de levar a Jesus minhas dificuldades e não vou afastar de Jesus quando as coisas ficarem difíceis. O segundo passo que fala aqui, tomem sobre vocês. Esse tomem sobre vocês o jugo e o fardo de Jesus, quer dizer, uma postura de chegar e aliviar a sobrecarga tem que ser compensada sobre tomar sobre Deus, só tomar sobre mim. O quê? O jugo, o controle. Muitas vezes pessoas vêm a mim buscando conselho e elas saem tristes. Às vezes a gente está aí com sobrepeso, vai a um médico e sai triste. A gente queria um remédio que emagrecesse, um remédio que curasse, né? Superasse tudo. Não, aí você, olha, faz dieta, faz exercício, vai malhar, vai fazer. Ah, mas eu queria uma coisa mais fácil, mais rápida. Então, às vezes, nós não entendemos os processos de Deus. Tomar sobre você o jugo significa que você vai aprender a depender não somente do recurso de Deus, mas da orientação de Deus. E muitos se frustram, porque na imediatismo de querer resolver os seus problemas, elas querem só a mão de Deus. Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor me salvar, se o Senhor me quitar essa dívida, se o Senhor me ajudar, tá tudo bem. Não. Você precisa de mais do que só uma ajuda. Você precisa de disciplina. Você precisa de orientação. E não há outro lugar para orientação, senão a palavra de Deus, mas não somente a palavra de Deus, em que caiu minha cola, caiu meu marca-texto. Não é somente a palavra de Deus que eu vou ler e me emocionar em ler. É a palavra de Deus que eu vou pegar e vou cumprir em minha vida. É aquela pouca palavra. Às vezes eu li um texto só e decidi cumprir aquela palavra na forma que eu trato o meu cônjuge, na forma que eu lido com honestidade com o meu trabalho, na forma que eu trato a minha vida. Porque se eu busco a Deus somente no momento da necessidade, eu não vou ter sustentação para levar uma vida plena diante do Senhor. E é através disso que nós, às vezes, perdemos, queremos recurso, mas nós não buscamos a habilidade em Deus para administrar o recurso. A gente, às vezes, fala que
Quando a bênção não chega, Deus está caprichando. Deus não está caprichando na bênção. Isaías diz no texto que fala assim: quando for a hora certa, eu, Senhor, farei apressadamente. Então, Deus não precisa de tempo para trabalhar a nossa bênção. Ele precisa de bênção para trabalhar o meu e o seu caráter, para que nós possamos ser abençoados e fazer daquela bênção algo sustentável na nossa vida. Então, eu busco o controle de Deus, que é o quê? A palavra de Deus aplicada na minha vida, e eu entro na terceira verdade desse texto. E aprendam de mim. Jesus, ele quer então fazer o quê? Ele quer me ensinar. Se você perceber a vida de Jesus, ele viveu 30 anos se preparando para o ministério de 3 anos. Ele viveu uma vida que ele soube ser filho, ele soube ser criança, soube ser adolescente. Nos 3 anos de trabalho, ele viu total dependência do pai. Ele viu total dependência das ações que o pai determinava para ele. E essa vida que ele viveu, a Bíblia diz em Hebreus 4, que assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas dificuldades, mas antes, em tudo foi tentado, porém sem pecar. Então, Jesus ele foi tentado em tudo e não pecou. Para quê? Para que eu possa aprender com a vida dele. Eu hoje, como um pastor, a gente faz seminário, a gente lê livros, a gente lê muita coisa, mas o que eu mais revisito o tempo todo da minha vida, eu volto nos evangelhos. Eu volto como que Jesus liderou, como que Jesus lidou com oposição, como Jesus lidou com traição, como Jesus lidou com isso, como Jesus falou com aquilo. Então eu pego tudo que Jesus fez e falou e eu falo, isso é para mim. Este é meu modelo. Esse é meu referencial de comportamento que Deus espera de mim. Então, Jesus ele não veio somente para trazer salvação para o mundo, de forma que só ele pode trazer. Ele veio para trazer exemplo, para que eu possa o quê? Sustentar esse estado de paz. Porque imagina, você leva suas demandas para Deus, você leva sua carga para Deus, Deus te alivia, sobra tempo, sobra emoções, sobra espaço, e esse espaço vai ser governado por aquele que você adora. Esse espaço vai ser governado por aquilo que você adora. Se você adora dinheiro, se você adora fama, se você adora status, se você adora... Não importa o que você adora, a sua vida vai ser governada por aquilo. Então, o espaço que sobra na minha vida, quando Deus me toca, quando Deus me liberta, ele tem que ser preenchido com a palavra de Deus. Ele nos chama para gastar tempo, priorizar. Se você visitar o texto em Mateus 6,33, que a gente conhece, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os 2 versículos anteriores e o versículo posterior falam sobre uma palavra só, que é ansiedade. A ansiedade, ela é inimiga da priorização do reino de Deus na nossa vida. Então, tu podemos aprender com esse texto de Mateus 6, em que, quando eu priorizo o reino de Deus, quando eu priorizo a vontade de Deus, ele me ajuda a vencer a ansiedade. E se eu não priorizo a vontade de Deus, eu vivo ansioso, porque eu vivo sem a ajuda de Deus para vencer as minhas lutas. E essa prioridade é uma vida ordenada ao longo prazo, é uma vida diária com Deus. E aqui fala aqui, linda essa passagem, fala assim: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, eu não vou aprender com Jesus simplesmente os métodos, eu não vou aprender com Jesus simplesmente aquilo que eu possa copiar em ação. Senão eu farei os milagres de Jesus, eu focaria no ministério de Jesus, no ensino de Jesus, e aqui que ele manda aprender, que sou manso e humilde de coração. Ele fala assim: aprenda acima de tudo a imitar o meu caráter, a forma que eu reajo. Quantas oportunidades eu tenho tido nas últimas semanas de, às vezes, ter uma resposta dura, uma resposta ríspida das pessoas, tratar conforme a minha própria justiça. Mas o Senhor Jesus me ajuda a calar, me ajuda a esperar, e então tenho condição de tratar com amor aquela situação. E que desfecho diferente. Quando eu faço a minha justiça, ela é rápida. Quando eu faço a minha justiça, ela me beneficia do jeito que eu quero. Mas quando eu faço a minha justiça, eu privo a oportunidade de ser feita a justiça de Deus. Então, ser manso e humilde de coração é aprender a acumular em mim não somente as habilidades de Jesus, mas o caráter de Jesus. Muitas vezes, queridos, essa palavra, Deus me falou muito especificamente essa palavra. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, que foi para esse dia, para essa hora e para esse público. Fala assim: há momentos que a perturbação, a tribulação não é externa, mas é interna.
a minha expectativa sobre coisas e pessoas, a minha pressa, o meu perfeccionismo, me fazem ficar irritado, quando, na verdade, não é a coisa que está ruim, é a minha forma de ver que está ruim. Então, eu queria que você percebesse que muitas das coisas que nos deixam insatisfeitos não são as coisas em si, mas a expectativa que colocamos sobre elas. O meio cristão, fala isso como cristão para você. Ah, é difícil achar amizade na igreja, é difícil achar gente verdadeira na igreja é isso, igreja é aquilo. Gente, igreja é bênção. Igreja é a instituição que o Senhor Jesus deixou na terra para levar o evangelho, para levar a salvação. E vamos ter problemas, que nós somos todos humanos falhos, mas às vezes a expectativa que colocamos sobre as pessoas e sobre coisas, e até sobre Deus. Eu queria que fosse mais rápido, eu queria que fosse mais isso, eu queria que fosse aquilo, eu queria que fosse em outra cidade, eu queria... A gente quer tanta coisa, que no final a gente não pergunta o que Deus quer. E ser manso e humilde de coração é parar para ouvir e se submeter à vontade de Deus. Muito do nosso cansaço pela expectativa errada sobre coisas que Deus não nos colocou para fazer. Mas quando aprendemos a deixar na mão de Deus pessoas, deixar na mão de Deus situações, deixar na mão de Deus nossas causas, Ele vem e nos traz uma nova postura. E o quarto ponto, e último, meus queridos, eu não gostaria de fazer uma pregação longa aqui, eu quero gastar um pouco de tempo nesse quarto ponto aqui, que eu falei, os 3 primeiros pontos. Venham a mim, é a minha atitude para Jesus. Tomem sobre vocês a atitude de Jesus sobre mim. E aprendam de mim, é Jesus entrando dentro de mim, forjando seu caráter. Mas tem um quarto ponto, que as pessoas às vezes pensam, ah, mas isso é coisa para pastor, isso é coisa para missionário, para missionária. Não. Todos podemos experimentar essa realidade. Porque ele começa falando aqui, venha a mim todos. Todos podemos experimentar essa nova natureza em nós. E quando eu falo nova natureza, muitos crentes confundem com aquela pessoa que nunca viu uma Bíblia. Nós devemos diariamente carregar nossa cruz e seguir Jesus. Diariamente desafiar nossa natureza e seguir Jesus. Então, todos temos essa oportunidade. Porque o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve, para que possa ser acessível àquele que está em dor, acessível àquele que está em dificuldade e acessível àquele que está forte na fé e quer continuar crescendo. Não fomos chamados a viver uma vida sem responsabilidade. Temos que aprender a trocar nosso fardo com Jesus. Ele fala, venha a mim todos sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele fala, tome sobre você o meu jugo. Tome sobre você o meu fardo. Ou seja, ele não quer uma vida de gente indisciplinada. Ele quer te tirar aquilo que te sobrecarrega, mas quer que você tome responsabilidade. Nós temos que ser como filhos responsáveis, que compreendem a graça de Deus, que compreendem a unção de Deus sobre nós e compreendem nosso chamado de, através de um lugar de paz e descanso, levar esse descanso para aquelas pessoas que nos cercam. Temos que trocar esse fardo, trocar a ansiedade improdutiva que eu falei lá de Mateus 6 por uma responsabilidade produtiva. Meus queridos, eu estou aqui hoje por um puro senso de responsabilidade. Eu estou num dia atarefado de trabalho. Eu falei, eu tenho uma responsabilidade que Deus designou no calendário dele, que o Alain Cajueiro estaria neste dia, nesse horário com esse povo. Eu poderia dar 1000 desculpas, mas eu falei, não, eu vou honrar o compromisso com o Senhor Jesus. E essa é a atitude que o Senhor espera de nós. Essa é a atitude que o Senhor espera de cada um de nós. Eu tenho a oportunidade de não abençoar. Toca o telefone. Tocou meu telefone sábado. Uma pessoa de outra cidade, longe de mim, com um problema. Eu poderia falar, meu querido ou minha querida, olha, eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho como que fazer por você. Mas eu respondi, primeira coisa que eu quero fazer por você, eu quero orar por você. Segunda coisa que eu vou fazer por você, vou buscar estratégia, vou buscar contato, vou te ajudar. De alguma forma, podemos ajudar uma família longe da minha cidade, que a gente não se negou, porque a gente está num lugar de descanso e que vocês, cada um de vocês, eu queria profetizar sobre vocês, um senso de que você seja a última porta que as pessoas vão bater. Deus está enviando pessoas para vocês que precisam ouvir a palavra do Senhor através de você. Não somente do pastor, da missionária, mas de cada um de vocês, cada um de vocês. E quando você chegar, seja a última porta que essa pessoa vai bater. Eu falo isso debaixo do temor grande de Deus, sentindo a presença do Espírito Santo me movendo a falar com você. Vocês têm valor. Se vocês
entrar nessa postura de descanso. Vai vir uma bronca gigante. Você fala, Senhor Jesus, eu não tenho força para ajudar essa pessoa. Vamos orar juntos aqui e vamos buscar uma solução. Porque eu queria falar um pouco sobre essa responsabilidade, indo aqui Hebreus 4, versículos 9 e 11, que fala assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, eles descansam em Jesus, eles descansam em Deus. Ele nos leva a refletir que nós prestaremos contas das nossas ações e atitudes perante Ele. Mas Ele não fala a sua forma de julgar. Ele nos dá uma instrução. Ele fala assim: esforcemos para entrar no descanso dele. Esforçar para entrar no descanso é muito esquisito, né? Eu vou ralar muito. Ralar, existe essa palavra em português aí de Angola, hein? No Brasil a gente fala ralar de trabalhar muito. Eu vou trabalhar muito e vou conseguir, porque eu vou reconhecer que não é na minha força. Mas reconhecer que se você não mudar posturas, Deus não pode fazer nada por você. O único esforço que podemos fazer em Deus está aqui em Hebreus 11, 6. Deus me trouxe essa palavra que agora não estava no meu script, mas eu vou ler para você. Hebreus 11, 6 fala assim: pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa os que o buscam. Ele não recompensa o mais capaz, ele não recompensa o mais inteligente, ele não recompensa quem tem um estudo bíblico, ele não recompensa quem fala bonito, ele recompensa quem os busca. Deus está em busca de pessoas que o busquem. E ao buscá-lo, nós transformamos nossa realidade para transformar nossa realidade ao nosso redor. Então, entrar no descanso de Deus, me esforçar para entrar no descanso de Deus, é entrar debaixo da obediência de Deus. E quando eu me sujeito à mão de Deus, Ele me levanta. Quando eu me sujeito à mão de Deus, Ele me exalta. Quando eu me sujeito à mão de Deus, Ele me usa onde eu estou para transformar realidades. Queridos, a nossa igreja tem crescido de brasileiros, não simplesmente de brasileiros que chamam cristãos evangélicos com muito tempo de Bíblia. São pessoas que chegam, que a dificuldade da imigração, a dor da imigração, leva ela, empurra ela para Jesus. E nós estamos cuidando de pessoas de forma tão linda. Batizamos pessoas já, estamos evangelizando pessoas, levando a palavra do Senhor. Aí a gente tem uma vida difícil, de muito trabalho, mas a gente para um pouquinho para cuidar das pessoas. O reino de Deus se estabelece e nós estamos esvaziando o inferno. Nós estamos esvaziando o inferno. Estamos esvaziando os bares. Estamos esvaziando os consultórios psiquiátricos através da palavra do Senhor. Meus queridos, mais uma coisa só para fechar aqui, para que nós possamos compreender: a sua atitude de descanso em Deus, ela vai transformar a sua casa. Talvez você seja a única cristã na sua casa, o único cristão na sua casa, mas a presença de Jesus em você, em uma postura de descanso, vai levar uma paz sobrenatural para a casa que você vive. Homens, temos aqui poucos homens, mas teremos mais em nome de Jesus. Homens, uma palavra para você específica. E as esposas, leva para o marido o recado. 90% dos lares em que o homem tem iniciativa de buscar a Deus, eles se firmam em Jesus, a esposa e os filhos. 90% dos lares em que o homem se dispõe a servir a Deus, em primeiro lugar, esses lares aderem mais. Não é que a mulher não tem força, mas que o homem, Deus colocou como cabeça e ele leva, ele arrasta. Mas quão poucos homens puxam isso nos lares? Quão poucos homens puxam isso em suas casas? Não falo para recriminar nós homens, mas para encorajar suas esposas. Esposa, seja a presença de Jesus na sua casa, para que quando você tocar o coração do seu marido para buscar mais a Deus, vocês juntos vão levar seus filhos, vão levar os seus parentes, vão levar pessoas a conhecer a palavra de Cristo. Mulheres, uma palavra para você: sua atitude vai transformar a sua casa. Ao receber o descanso de Deus no seu interior, Ele vai te encher de palavras de sabedoria, de palavra de compreensão,
de palavras temperadas com sal, como diz a palavra de Deus. E esse descanso de Deus, eu falo assim, meu Deus, mas a minha esposa, ou a minha mãe, ou a minha irmã, ela agia com tanta dureza, tanta rispidez, ela está diferente. E nós queremos que escutemos mais isso. Fulano está diferente. Fulana está diferente. Essa diferença em nós vai ser a beleza do evangelho nos nossos corações. E eu gostaria de orar, finalizando essa palavra. Senhor Deus, eu me coloco, ó Pai, diante do Senhor, agradecendo, ó Pai, pela oportunidade de compartilhar o teu evangelho. Eu me coloco diante do Senhor, ó Pai, colocando cada vida, cada família que está aqui representada, ó Pai. Cada pessoa que está aqui sedenta pela palavra do Senhor. Já está tão tarde lá onde eles estão, mas estão perseverantes, firmes, ó Pai, ouvindo a palavra do Senhor, crendo que na palavra do Senhor encontramos respostas para todas as nossas necessidades. Eu profetizo desde já, Senhor, atravessando continentes, uma bênção especial de descanso, de paz do Senhor, ó Pai, de sede em buscar o Senhor, para que vidas sejam transformadas, libertas, curadas, ó Pai. Toca em cada lar, ó Pai. Toca em cada casamento, cada relacionamento de pais e filhos, ó Pai. Toca agora nessa hora, ó Pai. Traz descanso, ó Pai, onde há tanta confusão, tanta discussão, tanta gritaria, Senhor. Que a paz do Senhor repouse, ó Pai, e que o descanso do Senhor seja permanente na vida de cada um e de cada família. Declaramos crendo em nome de Jesus. Amém, meus queridos?